Alice, diretamente aqui de Altamont, Illinois, Estados Unidos. Hoje é um dia muito especial para o americano, que homenageia todos os seus veteranos de guerra. E eles fazem isso com muito orgulho, as crianças vão para a rua saudar os tios, avós, todos que serviram em algum momento o exército americano, as forças armadas, e eles fazem isso com muito orgulho. É por isso que eu falo que aqui o patriotismo vem do berço, e isso é verdade. E hoje é o dia que é um dia triste, eles fazem aquela cerimônia que você pode ver no fundo do vídeo, e ali 100% das famílias têm um veterano na família, ou ainda um soldado na atividade. Então eles todo ano fazem isso. E é isso, Kátia Bills, diretamente de Altamont, Illinois, para o Te Atualizei News. Maravilha, né? O Memorial Day, que foi ontem, feriado nacional lá nos Estados Unidos, onde eles relembram, né, todos os ex-combatentes de guerras, né? Paulo Cogos, uma esperança aí das escolas cívico-militares na educação de São Paulo, e esse exemplo aí bonito nos Estados Unidos dessa demonstração, né, de patriotismo e de serviço, né, de servir ao seu país, né? Existe um autor chamado Mircea Eliade que ele fala sobre as sociedades tradicionais. Então, os atos que inspiram os cidadãos nas sociedades tradicionais, eles têm origem divina ou nos seus heróis, nas narrativas épicas. E aí os homens, eles se inspiram nesse exemplo. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Então, são sociedades exemplaristas, onde os homens são movidos à grandeza pela inspiração dos seus heróis épicos. Então, uma sociedade que despreza as virtudes do herói é uma sociedade condenada. Então, o Brasil, quando ele substitui as grandes figuras heróicas da sua história, como aqueles que lutaram na Batalha dos Guararapes, por exemplo, como os jesuítas que desbravaram as matas para trazer o evangelho aos índios, quando uma civilização despreza tudo isso, trata isso com desdém, como na educação comunista, na educação do Paulo Freire, que não é educação, é uma deseducação, e começa a idolatrar promiscuidade, Madonna, Pablo Vittar, essa sociedade está indo num caminho de condenação. Por isso que as escolas cívico-militares, eu como libertário sou a favor de privatizar tudo, de acabar com o imposto, de acabar com a mistura entre governo e educação. Mas, como nós temos um problema muito grave, que é a educação, a doutrinação comunista, progressista, a ideologia de gênero, Paulo Freire, as escolas cívico-militares certamente representam uma alternativa muito melhor do que tudo isso. E as virtudes militares são muito importantes, mesmo que a pessoa não vá seguir carreira nessa área. Tem um historiador militar chamado John Keegan, que ele diz que até mesmo um pacifista deveria admirar e aplicar na sua vida as virtudes militares. Então, o que se aprende em termos de disciplina, de responsabilidade, de honra, de valor, de verdade, nas virtudes militares, é algo que vai formar profissionais bons mesmo nas áreas civis, sem dúvida. É claro que eu acredito que existem modelos até melhores, porque o problema de uma educação militar no Brasil é a cultura positivista, de não questionamento, de legalismo cego, que muitas vezes contamina a caserna, e que se manifesta, lamentavelmente, na atitude do pessoal lá do 8 de janeiro, que cometeu um crime de perfídia contra os civis inocentes. Mas eles não são os verdadeiros militares, né? As verdadeiras virtudes militares são muito maiores, muito mais transcendentes do que um fato isolado.
Eu diria que o melhor modelo que existe é a educação cristã, mas ela mesma nunca deveria prescindir das virtudes militares, que os cavaleiros templários, hospitalários, tão bem cultivavam. Então, quando se tem um movimento que sai dessa degeneração progressista, dessa degeneração de ideologia de gênero, aborto, satanismo, e vai para a direção de algo que pelo menos gera alguma força civilizacional, nós temos uma esperança. Então, nesse ponto, é admirável essa iniciativa das escolas cívico-militares. Por outro, não podemos parar aqui. Precisamos privatizar tudo e restaurar uma educação moral cristã que começa nas famílias. Exatamente, família é a base, né, Cogos?